Olá, tudo bem? Hoje nós vamos, dentro da abordagem de um pré-natal com uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho o prazer de conversar hoje com a Luísa, nossa parceira fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre a importância da fisioterapia durante o pré-natal. A gestante hoje, dentro de uma ideia de abordagem multidisciplinar, ela precisa fundamentalmente desenvolver um trabalho físico durante o pré-natal. E a Luísa vai falar um pouquinho hoje para a gente sobre esse trabalho que ela faz, né? Nós temos um trabalho que já vem sendo desenvolvido já há um tempo, em parcerias aí. Então, Luísa, qual é a importância da fisioterapeuta durante um processo de pré-natal? Então, a fisioterapia pélvica obstétrica, ela atua muito na questão da prevenção e no tratamento de disfunções pélvicas. O que seriam essas disfunções pélvicas? Uma incontinência urinária, né, uma perda de urina, uma bexiga caída, uma dor na relação sexual futura. Então, a gente atua muito nessa prevenção e no tratamento, que a gente vê que são coisas que acontecem muito recorrente com as gestantes, porque o bebê acaba sobrecarregando o assoalho pélvico, gerando uma pressão ali, e esses músculos acabam sendo sobrecarregados. Então, a fisioterapia pélvica no pré-natal, a gente trabalha o corpo de uma forma multidisciplinar, com vários profissionais, né, multidisciplinar, mas dentro da fisioterapia pélvica, a gente foca muito no reforço dessa musculatura, que é muito importante, e também a parte do alongamento dessa musculatura. Então, a gente quer que a gente tenha uma musculatura como se fosse uma musculatura funcional, ou seja, uma musculatura que tenha força e ao mesmo tempo tenha alongamento. O exercício ele é muito importante, então a gente sabe que a gestante ela sofre muitas alterações biomecânicas no decorrer da gestação, então a gente busca aliviar dores, desconfortos, seja na lombar, no ciático, tenta deixar a musculatura o mais funcional e maleável possível dentro do contexto de cada gestante, claro, né? E muito nessa questão do fortalecimento da musculatura pélvica. Eu costumo sempre falar para todas as gestantes, né, Luísa, desde o início do pré-natal, que a gravidez é um processo psicológico importante e físico mais ainda. Sim. É uma metamorfose trimestre a trimestre. Isso. E as gestantes, partindo-se da ideia de que quanto melhor o preparo físico, de acordo com cada trimestre, né, reforço muscular, como tu disseste bem, depois na segunda metade da gestação, a exigência principalmente da questão lombar, né, a mudança com o crescimento da barriga, a exigência, né, de reforço muscular para articulações, evitar lesões, contusões. Esse trabalho vai fazer toda a diferença para que a gestante consiga chegar numa condição melhor, né, ou com uma condição mais saudável, mais preparada para suportar um final de uma gestação que exige muito, né? Então, eu sempre digo, a gente percebe uma diferença gritante entre uma gestante sedentária e uma gestante ativa, que se tornou proativa, né? Durante todo o nosso pré-natal. Então, esse trabalho que é feito, né? No teu caso aí, na parte da fisioterapia, ele é imprescindível, né? Eu diria que ele é fundamental para que a gente consiga levar um pré-natal saudável, adequado, ou pelo menos, né, que a gestante, principalmente aquelas gestantes que a gente já tem um histórico de problemas lombares, problemas articulares, né, limitações físicas, ela consiga, né, ter uma gestação com uma qualidade melhor. Muito melhor, isso aí. E a própria questão cardiovascular também, né? É muito importante a gente ver, assim, que às vezes aos mínimos esforços a paciente já fica ofegante, fica sem conseguir render muito no dia a dia. Então, o preparo físico dessa gestante, ele é muito importante, não só para as questões do dia a dia, mas no próprio parto, né? Então, a gente precisa ter aí uma questão mais ativa, a gente procura ter uma questão mais ativa, né? Legal. E assim, Luísa, o que a gente sempre tenta reforçar é que mesmo gestantes que não tinham um histórico ou não tinham hábito de fazer uma atividade física, não tinham hábito de frequentar uma academia, frequentar um estúdio de pilates, procurar um profissional, claro que é mais difícil tu tentar fazer com que essa agora gestante passe a fazer, né, uma mudança de hábitos, né, que seja proativa no sentido de trabalhar fisicamente o corpo, mas a gente tenta convencê-la porque isso vai fazer uma diferença enorme e ela vai sentir isso na prática, né? A parte cardiovascular, claro, sempre tem que ser trabalhada junto também, né? Porque isso
fisiologicamente a gestante vai passando por etapas, por transformações importantes e ela vai ficando mais limitada, né? O aumento da barriga, a limitação ali do diafragma, que faz com que a respiração fique mais limitada. Então, se ela se prepara durante o pré-natal, muda tudo, né? O pré-natal passa a ser um pré-natal muito mais leve, mais aceitável, né? Eu digo assim que a gestante ela não vira uma atleta durante a gestação. A gente tenta durante a gestação, dentro do contexto e das limitações de cada uma, trabalhar o que a gente consegue melhorar ali. E sempre tem muitos benefícios, muitos ganhos e a gente consegue nitidamente assim ver o jeito que uma gestante entra no consultório e como ela sai. Então, esse ganho, assim, a gente fica muito feliz, assim, com essa repercussão que tem. E a gestação, ela, claro, é levada mais saudável, né? Mais ativa, que a gente chama. Nós vamos falar depois em outros módulos, especificamente sobre cada modalidade de parto, né? O trabalho físico que é feito, o trabalho pélvico para um parto normal e mesmo nas gestantes que têm ou que não podem, né, submeter a um parto, que vão passar por cesariana, a importância também desse trabalho físico aí, ok? Sim, é isso aí.